E já estamos no ar em mais um programa Elgue Você. E eu fico feliz demais de estar aqui com vocês todos os dias da semana. E esse programa está fantástico, minha gente. Vamos bater um papo sobre lei da atração com Ana Cláudia Barros, astróloga, e Carlos Campelo, nosso parceiro e neurocientista comportamental. A energia rege tudo. Tudo é energia e as pessoas sintonizam o rádio. Né? Como eu quero escutar uma FM se eu coloquei na AM? Não vai sintonizar. Não vai sintonizar. Então assim, não acredito. Então pode jogar seu celular no lixo. Porque se você não acredita nessas ondas que transportam tudo... É verdade. Vou escutar o rádio, aí eu tô triste, escuto uma música de quê? De tristeza pra ficar mais triste ainda. E tem gente assim, ou muitas vezes nem tô triste, mas começo a escutar uma música e vem lembranças que vão me deixando mais triste, mostrando que como que essa energia flui naturalmente e a gente que permite se entra ou não dentro da gente. Tudo isso e muito mais aqui no Elgue Você, que já começou. E a partir de agora no programa Elgue Você, vamos ter um bate-papo espetacular e estamos recebendo aqui dois convidados maravilhosos. Olha que prazer ter vocês juntos aqui no programa. Ana Cláudia Barros, astróloga, muito obrigada por retornar ao nosso programa. Obrigada a você, Elga. É um prazer estar aqui novamente. E Carlos Campelo, olha, meu super parceiro, que sempre está aqui toda semana e a gente adora. E hoje em um formato diferente, né? Ai, eu tô aqui na maior expectativa, porque olha, eu uso bastante astrologia, tenho bastante curiosidade, não tenho muito conhecimento, né? Mas tenho bastante curiosidade sobre astrologia, vai ser bem legal o nosso bate-papo. Maravilhoso. E nós temos uma pauta definida, né? Que é sobre lei da atração. Eu sei que ambos têm aí uma visão sobre lei da atração. E eu quero iniciar falando que eu sou uma pessoa aberta a novos conhecimentos. Eu acho que, acredito inclusive, que a gente ainda conhece muito pouco sobre tudo, sobre esse mundo, sobre a nossa vida, sobre a humanidade. Então, sou uma pessoa curiosa, sou uma pessoa aberta a novos conhecimentos. Mas falar de lei da atração leva as pessoas assim a um preconceito, porque elas acreditam que seja algo como uma mágica. Vocês me entendem, né? Leva a vida, nossa, tipo assim, comer lentilha no final do ano. Vocês entendem, sabe? Comer lentilha no final do ano, guardar os carocinhos de romã, entende? Então, eu sei que é muito maior que isso, não é mágica. É algo que é uma frequência que você ajusta na sua vida, que você tem que vibrar e a energia existe e é fato. Cada gente respeita a opinião de cada um, né? Mas vamos iniciar pela Ana Cláudia. Me falar o que você pensa através de todo o seu conhecimento adquirido até hoje sobre lei da atração, Ana. Vamos lá. Eu sou uma astróloga, mas é isso, né? A energia rege tudo. Tudo é energia. Então, a astrologia, o que é, né? O que são aquele amontoado de estrelas que formam as constelações, que formam os signos? É a energia que está pulsando para a Terra, para nós, para todo o sistema. Então, tudo é energia. Mas a gente pouco foi ensinado, eu acredito, a olhar para isso, que somos um corpo que vibra, né, um corpo energético, envolto por outras coisas que estão vibrando junto. Eu já falei isso para você uma vez, que eu acredito que essa desconexão é a nossa desconexão com a natureza. Sim. Então, não me sinto mais parte da natureza. Então, eu não sinto que eu vibro e que eu posso realmente atrair coisas, sabe? Ou que, não é uma mágica da boca para fora, por exemplo, né? Eu vou comer a lentilha no ano novo e vou passar o resto do ano no sofá esperando as coisas acontecerem. Isso que eu queria falar. Eu preciso criar movimento. Eu também acredito que muito ficou conhecido quando lançaram aquele filme O Segredo. Sim. Que eu digo assim, se fosse algo que a gente absorvesse facilmente, o entendimento, tinha todo mundo se transformado naquele momento, que foi um boom, né? Com certeza. Essa sabedoria da lei da atração vindo através do livro e do filme. Mas é algo que eu acredito assim,
Não adianta eu falar da boca para fora. O que eu tô falando? Se no fundo aquele meu frio na barriga tá falando o contrário. Né? Ah, não, vai tudo dar certo. Nossa, tô aqui, tô achando Tipo que assim, não vai tudo dar. dar certo, mas aqui que, ai, meu senhor, É, né, tô não vai achando dar. que não, tô com medo, tô com o pé atrás, não tô segura. Então, as minhas palavras, elas são sim uma oração, mas a minha vibração tá falando outra coisa. É por isso que não adianta eu criar lá o meu ritual, seja ele qual for, se a minha vibração dentro não tá correspondendo. E para a gente entender isso, já que é algo muito sutil, eu sempre digo, a gente precisa entender o que eu tô sentindo, o que a minha emoção tá dizendo. Então, eu penso, e aí a minha emoção já está trazendo uma coisa. Só que, mais uma vez, a gente não foi ensinado a nomear as emoções. O que eu acredito, né? Então, tô feliz, tô triste. Ou, tô chorando. Não chora não. Engole o seu chorinho aí e bora pra vida. Muito menos entender que não é só feliz e triste. Eu tô frustrada, tô decepcionada, ou eu tô entusiasmada. Que escala é essa ali no meio que realmente eu tô sentindo isso? Esse indicativo da emoção me leva a entender o que eu tô vibrando. Então, essa desconexão com o simples, com o natural, faz com que eu nunca pare para falar, mas o que eu tô sentindo? Não sei o que eu tô sentindo, bora pra vida. Sim. Então talvez seja muito simples, mas um tanto quanto desafiante nesse contexto que a gente vive de agitação, de falta de presença, de não saber nomear realmente a emoção. Então é um tanto simples, mas um tanto a ser aprendido, sabe? Mas para você, a lei da atração existe? Sim. Sim. Sim, sim. Carlos Campelo, o que você pensa sobre a lei da atração? Eu acho bastante interessante a forma que vocês estão trazendo, né? Da forma que você colocou, das questões que muitas vezes a gente promete, e a gente vai alimentando o cérebro, e o limiar que você falou, é muito tênue essa questão do que eu penso e do que eu faço, do que eu acho, das minhas atitudes, né? Então, eu também acredito na lei da atração e concordo plenamente com o que a Ana falou sobre como que eu estou vivenciando isso, né? Então a gente traz assim aquela tríade do pensamento, sentimento e comportamento. Né? Tem que ter o comportamento, tem que ter a atitude para fazer. Não é só comer a lentilha e ficar não fazer sentado, nada, igual a Ana falou. ficar sentado e esperando, né? Então vai por um processo de crenças, vai por um processo do que eu sinto, da forma que eu trabalho meu pensamento, a forma que eu alimento meu pensamento, né, que vocês colocaram como o frio da barriga, né, que são as emoções, que no caso a gente nominaliza essas emoções como umas emoções básicas, né? Tem várias bibliografias que trazem. Eu até uso assim uma metáfora, né, com o nome Marta, para lembrar das emoções básicas, né? É verdade. Que é medo, alegria, raiva, tristeza e amor. Coisas assim que estão mais vinculados a um fator biológico. Por exemplo, eu estou triste, eu choro. Eu estou alegre, eu sorrio. Então, eu estou com receio de alguma coisa, meu corpo, ou eu fico pálido, ou eu paraliso. Então, está mais vinculado, dentro da linha que eu estudo, está mais vinculado a fatores biológicos, as emoções. E daí para frente como que eu trato as emoções, a gente chama de sentimento. Então, para ambos, a lei da atração existe, Sim. É fato, eu também concordo. Tem muitas pessoas, assim, acredita na mágica e aí fala, não, esse negócio não existe, não, de lei da atração, de estar numa frequência, vai trabalhar, que você resolve tudo, não adianta você ficar pensando e não agir. Eu também concordo, não adianta pensar e não agir, mas é muito mais além, né, Ana? Não tem como você fechar os olhos na questão da energia. Sim. Que movimenta tudo. Nós somos movidos através de energia, não é verdade? Sim. Não, e as pessoas sintonizam o rádio. Né? Como eu quero escutar uma FM se eu coloquei na AM? Não vai sintonizar. Não vai sintonizar. Então, assim, não acredito. Então, pode jogar seu celular no lixo. Porque se você não acredita nessas ondas que transportam tudo... É verdade. Então, é um pouco contraditório. Pode jogar o celular no lixo, adorei. É isso aí. É isso que você está falando. Eu vou escutar o rádio, aí eu tô triste, escuto uma música de quê? De tristeza para ficar mais triste ainda. E tem gente assim, né? Ou muitas vezes nem tô triste, mas começo a escutar uma música e vem lembranças que vão me deixando mais triste, mostrando que
como que essa energia flui naturalmente e a gente que permite se entra ou não dentro da gente. Né? Isso. O que eu acredito muito também é que existe essa permissão. Sabe, nos meus estudos aí, quando a gente olha para a astrologia, a gente olha, né, eu particularmente olho para a espiritualidade como um todo, é muito mais amplo do que simplesmente, né, os astros. E nesse entendimento eu comecei a perceber que, assim, o natural é um fluxo de bem-estar, né, deveria ser. Sabe? Sim. Não de doenças e etc. A gente deveria entender desde pequenininho que a saúde é o meu bem-estar, é o meu fluxo natural. Mas existe um lugar que talvez a gente não permita, sabe? Uma permissão. Então, assim, eu posso pedir, mas será que a minha frequência está alinhada para eu receber? Porque dizem que todo mundo recebe abundantemente, que existe para todo mundo. Então, não preciso competir, fazer guerra, nem nada disso. Tem para todos nós que estamos aqui, para todo o planeta. Mas, às vezes, eu não estou permitindo que essa frequência volte, né? Que eu reverberei algo, mas eu não estou sintonizada com aquilo, então aquilo não volta, como se eu não estivesse permitindo. Sabe? Então, assim, essa minha sustentação espiritual, qualquer oração, qualquer mantra, o que quer que as pessoas acreditem, já falei para você aqui também do Ho'oponopono, né? Que é uma oração de cura que eu acredito, como se ele limpasse esse canal. Porque às vezes eu nem sei o que está me amarrando. Isso, né? Eu acredito que o mais difícil é isso. Você entender e falar, nossa, mas o que me prende? O que né, as coisas ali não vai? Porque foi como ele disse, tem as crenças, tem o que a minha família disse, o que a sociedade também Você carrega aquela carga, né? Não tem... É difícil você se livrar. E assim, entender o que é meu, né? O que é meu nisso tudo? Né? Não do papai, nem da mamãe, nem da sociedade. Talvez essa seja a principal questão. Encontrar o que eu, né? O que, eu vibro. Então eu vibro de acordo com, né, comigo, não com o que mais esperam de mim. E aí eu começo a clarear um pouco aonde eu fiquei. Mas é um processo terapêutico, né, psicológico e que envolve a astrologia. No seu mapa te traz algumas clarezas com relação a isso. Da astrologia, Ana, eu lembrei de algo, você falando. Eu acho que a lei da atração, ela sofre o mesmo preconceito que a astrologia. Porque as pessoas falam, vai ler horóscopo para ver como é que você tá hoje. Não vai trabalhar, não. Não é verdade? Mas a partir do momento que você aceita, compreende que aquilo existe, é um recurso a mais para você usar na sua vida. Sim. Não é verdade? Sim. É um conhecimento a mais, abre um mundo diferente, te dá uma ferramenta para você articular melhor toda a sua vida. Sim. Eu digo que não é adivinhação, não é oráculo, que é uma ferramenta de autoconhecimento, é assim que eu trabalho. Tanto que no encerramento eu digo, olha, foi o primeiro passo, essa 1h30 que a gente teve junto, foi o primeiro passo. Você pode engavetar tudo isso aqui, e nunca mais olhar, porque tem o livre-arbítrio, né? Ou você pode começar, né? São várias áreas da vida, são várias, né? Por onde eu começo? Onde, sei lá, tá doendo mais, aquela pedra no sapato que tá cutucando mais, mas é a ação. Aquela intenção toda, né, os rituais, sem agir, não tem, estamos na matéria. Sim. A gente tem que dar os nossos passos, né, criar essa coragem, essa vontade interna, com sabe, de dar os passos. Então, nem que você receba um mapa, se você não quiser, você guarda ele na gaveta e nunca mais olha, mas é uma ferramenta de autoconhecimento para você, né, começar a desenrolar melhor na vida. Gente, eu estou adorando e aprendendo muito, mas chegou a hora de darmos aquela pausa, aquela paradinha bem rapidinho, mas é bem rapidinho. A gente já volta. Estamos de volta e que bate-papo, né, minha gente? Lei da atração. Campelo, você é da ação, né? Eu sou da ação. Eu sei que a gente já se conhece muito né? bem. Muito. E eu vejo que esse tipo de conhecimento, de informação, como é que você reage a isso? Aí eu já fiz meu mapa astrológico. Você fez? Eu tenho meu mapa. E aí, me conte, nos conte. Então, assim, eu sou um curioso pelo conhecimento, então eu busco conhecimento, aceito todo o conhecimento, acho que tudo é louvável, né? Dentro do que eu penso, da forma que eu penso, astrologia, numerologia e tudo mais. E uma coisa interessante do que a Ana colocou aí, da espiritualidade, né? Que é a conexão com o meio, também isso vai muito ao encontro da forma que eu penso e da forma que eu ajo para o mundo, né? Sim. É uma forma assim que eu transmito essa energia. Quando transmito essa energia, eu vou passar
a minha energia, a que está interior dentro de mim, a minha verdade, eu vou passar credibilidade, eu vou passar para outra pessoa uma percepção de aproximação, de aconchego. A pessoa vai se sentir bem quando chega perto de mim se eu estiver nesse campo vibracional da minha verdade. Não necessariamente a verdade das outras pessoas, que é uma forma de a gente até conversar em outro momento que está muito em voga, que é a questão da liberdade de expressão, né, das pessoas quererem falar a sua verdade. Realmente, isso aí. Mas quando eu estou falando da minha verdade, da minha forma, sem ofender as outras, da minha forma, eu penso que logo eu vou gerenciar o meu sentimento e o meu comportamento ele vai ficar assertivo entre o que eu faço, o que eu penso e o que eu falo. E isso, na minha forma de pensar, aproxima as pessoas da mesma forma que vai aproximar os meus objetivos, as minhas metas, as minhas relações, tudo que está ao meu redor. Perfeito. Ana, a astrologia e a lei da atração, elas se comunicam? Tem a ver? Eu acredito que tudo se comunica com a lei da atração, porque a gente está falando da energia do essencial, vamos dizer assim. Sim. Então, é a fonte, né? A fonte primordial de tudo. Então, o que a lei da atração fala? Que eu estou conectada com uma fonte divina, uma fonte espiritual, uma fonte energética, cada um dá um nome. E a astrologia, eu trabalho com símbolos, né? Os planetas estão lá. Mas a gente recebe essa influência dessas forças dos planetas, né, desse aglomerado de estrelas que eu falei que são as constelações, isso é a energia vindo para cá. Então, eu também, isso faz tudo parte. Então, eu, através da astrologia, sei como vibrar melhor também. Como se tivesse um ambiente mais favorável? Era tipo isso? Quando eu identifico, por exemplo, o meu mapa pessoal, Sim. Eu encontro ali a melhor forma de vibrar. Naqueles aspectos, porque eu sempre digo, os signos são maravilhosos, todos os 12. O horóscopo fez um desserviço nesse ponto, né? Porque um é briguento, um é pessimista, outro é turrão demais. Então, esses foram rótulos que vieram aí, né, com esses anos de horóscopo, que fizeram um desserviço. E aí eu gosto de explicar, todos são maravilhosos e todos têm a parte desafiante. Então, como a gente está aqui nessa existência para evoluir, vamos dizer assim, claro que a gente vai dando uma patinada nos desafiantes, mas rumando a parte elevada, né? O lado elevado, vamos dizer, de todas essas energias. Entendi. Então, como eu olho, sabe, para o planeta que rege a minha mente, ele está num signo tal. Qual é a vibração elevada desse signo? É por lá que eu tenho que caminhar, entendeu a clareza? Sim. Sei que eu estou aqui numa teimosia, num fanatismo, nessa verdade absoluta, por exemplo. Não, olha aqui, o meu caminho é compartilhar o conhecimento, é receber mais essas trocas, escutar mais. Entende? Eu saio de um lugar de verdade absoluta para um lugar de, preciso aprender a escutar. Isso a gente enxerga quando a gente olha esse planeta das comunicações, por exemplo, e se está num signo específico. Então, ali eu vejo, o meu caminho é mais por aqui, ó. Aqui eu vibro de forma mais elevada, aqui eu estou batendo a cabeça. Entendi. Então eu entendo como eu tenho que transitar dentro dessas energias do meu mapa. Eu comecei a olhar a astrologia de uma forma totalmente diferente depois que eu comecei a conversar com você. Aí eu falei, olha, gente, é uma ferramenta maravilhosa que você tem, que te dá um plus, sabe? Em uma situação, se você tem essa ferramenta, se você tem esse conhecimento, você consegue fazer com que as coisas fluam da melhor maneira possível para você, né? Campelo, você que, lógico, o conhecimento é através da neurociência, você aí está sempre nos mostrando como nos relacionar melhor com as pessoas, que nós somos seres, né? Que temos que na nossa natureza que se relacionar. Você usa a lei da atração? Eu uso, Elga, e assim, é uma busca, acho que de todos nós, de querer algo melhor para nós, né? Em dado momento aqui, a gente já conversou que nós somos seres gregários, né? A gente precisa do outro para a gente se sentir bem, né? E então, nesse outro, você não necessariamente você pode entender outra pessoa, mas pode entender outro objeto, outra vida, ou a própria natureza, como você mesmo colocou, Ana. A gente precisa disso para a gente se sentir bem, ou o universo, ou o cosmos, ou as estrelas. A gente precisa do sol para a gente viver, né? Isso é básico, né? E como você também colocou, que a gente precisa dessa energia, a gente está sendo alimentado dessa energia. E o que é o pensamento? O
pensamento nada mais é do que também uma energia. Como é que eu estou alimentando esse pensamento? Eu posso alimentar esse pensamento com o propósito do signo que você colocou, né? Ele sendo elevado, eu também posso pegar o pensamento e colocar no rótulo, que nem você colocou. Aí eu vou vibrar no quê? Né? Em qual dos campos eu vou vibrar? E isso, muitas vezes, a gente pode pensar que é inconsciente. Não, muitas vezes é consciente. Eu estou fazendo aquilo ali comigo mesmo, por meio ou de sabotar, ou de auto-sabotar, ou por meio de procrastinar, ou por meio de não querer fazer alguma coisa, ou não me deparar com uma realidade, ou não me deparar com uma possível dor. Então, por conta desses medos, eu vou retroalimentando coisas que não são boas, mas aí eu quero ganhar mais, eu quero viver melhor, eu quero ter uma vida digna, eu quero ter qualidade de vida, eu quero muitas coisas. Mas o que eu estou fazendo para que isso aconteça? E não é só o que eu estou fazendo, o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo. Que muitas vezes alinhamento? Então, é um alinhamento, eu tenho que estar assertivo com isso. Eu posso estar falando aqui, olha, meu bem, minha querida, isso e aquilo. Eu posso estar falando coisas boas, mas estou pensando aqui, dentro nossa, de você ali, que pessoa chata, que pessoa arrogante, que pessoa... Eu estou desalinhado, então não adianta eu querer proferir alguma coisa, mas dentro eu estou sentindo ou pensando algo diferente. Isso tem que estar alinhado e é uma busca existencial. Vocês falaram, quem somos nós agora, aqui com poucos anos de vida, perante a existência da humanidade, né? Nós temos um pouquinho, 0,x% lá de conhecimento. Então, sim, a gente não é dono de todo o conhecimento, mas a gente tem uma tendência assim, olha, eu quero o melhor, né? Nada mais justo do que, uma das coisas que a gente fala, que a gente vai se sentir bem, é a gente servir ao próximo. Esse é o primeiro passo da lei da atração, que eu acredito, né? Para eu atrair coisas boas, é eu emanar coisas boas. Verdadeiramente eu estar pronto para servir ao próximo. Isso é fato, eu também concordo com isso. Quando você faz o bem, ele retorna para você e é rapidinho, não é verdade, Ana? Sim, sim. E é muito interessante, Campelo, porque às vezes eu digo uma coisa, mas no fundo eu estou pensando outra e vibrando outra e não é aquela verdade. E a vibração chega primeiro. Então a pessoa pode estar tentando, né, ou a situação acontecendo de uma forma, visualmente, mas ali no fundo tá uma pulguinha atrás da sua orelha falando, não é bem assim. Porque a vibração todo mundo sente, é o quanto eu tô presente, conectada, ou o quanto eu tô também no furacão mental, ou pensando já na janta, sabe? Sim. Assim? Então, mas se eu tô ali tentando me conectar com aquela energia, parece que se não tá rolando, parece que tem uma repulsão também. Entendi. É uma forçação de sensibilidade para você sentir todo mundo isso? tem, né? Eu acredito que todos somos sensitivos e mediúnicos e intuitivos. A energia feminina que eu tanto falo, sim, que temos nós mulheres, os homens também, e que vai transformar o mundo, né? Em algum momento eu já te falei também que eu achava que a mulher ia dominar o mundo e depois eu comecei a entender que não é a mulher, é a energia feminina que me faz sentir um pouco mais, sabe? Sentir ali a dor do mundo, a dor do outro, me colocar a serviço de alguma forma, porque, né, é uma energia nutridora. É uma energia que fertiliza, que tem a capacidade de fertilizar, não só para mim, né, para o coletivo. Sim. Então, essa energia em homens e mulheres de uma liderança empática, não mais exploradora, sabe, de uma colaboração, não uma competição. Então, tudo isso é uma nova vibração, né? Essa nova era que dizem, eu acredito que seja isso, uma nova era de energia feminina voltando. Não, eu posso ser sensível. O homem pode ser sensível, o homem pode chorar. Isso já está acontecendo. Todas essas questões. O mundo, ele está estamos em um momento de muitas transformações. Eu não sei se vocês concordam comigo. Às vezes, pequenas coisas, sabe? Tipo assim, o boom do cinto de segurança, por exemplo. Vocês entendem? Assim, que as pessoas estão se conscientizando com muitas coisas. O mundo se transformou demais. E eu acredito que isso é um ponto muito importante que está acontecendo. As pessoas estão aceitando mais esses novos conhecimentos, sendo um pouquinho mais tolerante. Talvez isso seja a energia feminina. Sim, eu acredito e eu acredito muito que esse é o caminho. Eu sou uma entusiasta, né, desse assunto do feminino, das mulheres, mas dos homens também. Eu recebo os homens para leitura de mapa e eu acho maravilhoso, porque que maravilhoso eles estarem querendo se conhecer.
Porque não adianta toda uma mulherada, vamos dizer assim, a caminho do autoconhecimento e os homens ficando para trás, não. A gente somos seres relacionais, independentes. Seres relacionais, é isso que eu queria falar. Somos, estamos aqui, né, queremos essa troca. Essa relação comigo mesma, claro, que não preciso de uma tampa da panela, mas que é gostoso essa troca. Eu preciso estar transbordando aqui, daí depois encontrar essa relação. E aí, tô agora, né, me doei demais. Então volta, porque é naquele quentinho lá da solitude que você abastece isso. Evita aquela cobrança do outro. Então, esse relacional, que eu acredito que a gente tem tudo a ver com eu entender os meus desejos e as minhas aspirações, entender também que existe um outro, também com opinião, também com individualidade. E esse é o caminho. E aí, estão gostando? Vamos dar mais uma paradinha bem rapidinho e a gente já volta. Voltamos! O programa hoje está interessantíssimo. Eu estou adorando, minha gente. Campelo, ela falou uma coisa que você fala sempre, né? A tampa da panela. Não é verdade? Você fala, não é a sua outra metade, como você fala, né? A sua parte inteira, não é verdade? Eu buscava a parte inteira, buscava outra pessoa inteira para ter uma troca comigo. Eu não quero ser complemento de uma outra pessoa, né? Mas isso que você falou é super interessante, porque na neurociência a gente tem, né, já comprovado, a gente tem dentro da gente a energia feminina e a gente tem dentro da gente a energia masculina de qualquer gênero, né? Nós temos essa energia, ela está mais vinculada no hemisfério direito, a energia feminina, que é a parte da intuição, e no hemisfério esquerdo, a parte masculina, que é do racional. Então, nós temos essa energia, não é gênero, essa energia feminina e energia masculina não é definição de gênero, são as energias que a gente tem que vai ser aquela que vai focar mais num ponto, olhar mais para a lateralidade, aquele que vai para a luta, aquele que vai para o cuidado. Então, são essas energias que a gente tem dentro da gente e a gente deixa aflorar. Né? A gente deixa aflorar em determinados momentos, em determinadas situações. Eu acredito, então, que a lei da atração, ela precisa ser mais conhecida de uma forma, assim, prática, né? A pessoa entender que não é só apenas pensar, você precisa agir. Entendeu? Trazer essa consciência para as pessoas que precisa estar alinhado pensamento e sentimento. Sim. Mais ou menos é por aí? É exatamente aí. E tem coisas assim que a gente já me deparei, por exemplo, a pessoa, eu estou no 5º casamento e estou na 5ª pessoa que eu me relaciono que é alcoólatra, né? E a gente vai fazer uma pesquisa dessa pessoa e percebe que ela já teve caso de alcoolismo na família, com o pai, por exemplo, né? Então, se ela não for para terapia, que nem você falou, Ana, se não buscar uma terapia, se não buscar um entendimento disso, né, do porquê isso, a pessoa, sem querer, ela vai começar a se relacionar com a pessoa, nunca viu essa outra pessoa, e aí vai descobrir que a pessoa é alcoólatra, porque ela está vibrando, ela está com aquilo ali, e o universo vai conspirar, o universo dá sinal. Do dedo podre, né? Falar, eu tenho dedo podre. Muitas vezes a pessoa pode falar isso, mas o universo vai dar o sinal. Mas é mais ou menos por aí, né? As pessoas falam, mas é que ela não sai daquele pensamento, ela já assumiu aquilo, né, para ela, como se, nossa senhora, nenhuma relação minha presta, nenhuma relação minha, eu posso falar de uma forma positiva, né, daquela experiência que eu tive. Então as mulheres falam, nossa, eu tenho dedo podre, nada funciona. E não percebe que está numa reprodução de padrão, Isso. que está ali, como se, né, correndo atrás do rabo e não conseguindo enxergar. Mas eu sinto que muita coisa a gente tem um óculos, né? Ultimamente eu tenho sentido muito isso, mas nossa, aquilo era assim, eu tinha certeza, e aí se transformou. Tipo, não é mudou nada a disso. lente? Acho que você falou isso pra mim. Não é nada disso, como se caísse um véu da ilusão, sabe? Pode ser que, talvez seja isso, né? Muito autoconhecimento, muita espiritualidade, essa busca toda, a gente começa a sair do superficial, né? Que é cada vez mais profundo, mais profundo. Mas muitas pessoas que chegaram até mim também, me decepcionei com isso ou com aquilo, porque talvez eu estivesse enxergando uma ilusão.
projetando inconscientemente sei lá, uma coisa, um desejo, e não é nada daquilo. Eu acho bom isso. É frustrante, talvez, uma decepção, etc. Mas é um aprendizado também, né? Me traz a verdade. Sim. Né, daquela Eu acho energia. que tudo depende da forma como você encara as coisas, né? Se você teve uma relação que não foi positiva, foi negativa, eu acredito que tudo que é negativo é uma lição, né? Basta você olhar para aquilo dessa forma e aprender. Eu também penso assim, tudo é aprendizado. Tudo é aprendizado. Né? Os obstáculos estão aí para nos transformar em pessoas melhores. Vocês estão falando da visão, eu estou lembrando de uma história de um casal que tinha uma senhora que ela olhava na janela, olhava a vizinha estendendo a toalha, estendendo o lençol, e ela falava, nossa, como essa vizinha é porca, olha lá, nem lavou direito o lençol todo sujo. Aí no outro dia falava para o marido, olha lá de novo, estendeu a roupa no varal, suja, e foi no outro dia também a mesma coisa, até que um dia foi lá e falou assim, nossa, hoje ela lavou direitinho, tá tudo limpo. O marido olhou para ela e falou assim, eu limpei a nossa janela. Olha a lente. A lente pela Falou de lente, você lembrou, né? Dessa história. É a gente olha com a lente dos nossos olhos, né? Então a gente vai muitas vezes vai estar olhando para o nosso julgamento, para nossas crenças, para nossas culturas, para nossa forma de pensar. Então muitas vezes está arraigado de pensamentos que não estão de acordo, não estão conexos, crenças que não são exatamente o que as outras pessoas acreditam e não é a verdade, né? Nem a verdade ela é absoluta, né? Então, se eu não procurar entender o próximo, olhar o próximo, ver o próximo com as suas necessidades, com seus... Na bibliografia, a gente estuda defeito. Até falo para ela, eu não gosto de usar muito essa palavra. Eu gosto de usar, assim, oportunidade de melhoria, né? Defeito parece assim que quebrou uma peça, eu vou lá e troco e conserto, né? Alguma coisa assim. Nós temos oportunidade de melhorar. Então, da mesma forma que eu posso olhar para o outro, eu também tenho que olhar para dentro de mim. E aí que entra o X da questão. Aí que está o problema, não é? Exatamente. As pessoas não se olham. Elas não é. se olham. É incrível como as pessoas vivem, infelizmente, com uma venda em relação elas não se conhecem, entendeu? Eu acho que poucas pessoas você vai bater um papo e fala, você sabe realmente o que você quer? Onde você quer chegar? É difícil essa pergunta, não é verdade, quando você se faz? Sim, e aí não existe lei da atração que resolva se você nem sabe o que você quer. Entende? Perfeito. Isso é o autoconhecimento. É Sim. muito básico, é você chegar naquela sorveteria com 1 milhão de sorvetes e não provar mais sempre o mesmo. Escolher outro. Entende? Olha isso, eu posso mudar. É um símbolo, né? Eu falo que a astrologia é tudo símbolo. E são símbolos. Qual música você gosta? Ai, nem sei, só escuto agora o que a minha filha escuta, o que meu marido escuta. Qual música eu gosto? Para daí eu decidir em qual show eu quero ir. Ah, qualquer um, tá bom. Não dá, não tem lei da atração que vai te levar isso, né? para um lugar que você nem sabe qual é. Então, o autoconhecimento é muito do básico mesmo. Voltar a me conectar com que sabores eu gosto, com que tipo de música eu gosto, que tipo de carinho eu gosto. Se conhecer, então. Se conhecer, corpo, mente, né? Que tipo de filme. E aí eu começo a redescobrir quem eu sou. Sabe? Começo a botar metas e a olhar para aquele caminho que, agora eu sei, sei lá, em qual show eu quero ir, né? Não tá assim, vai focando, né? Vai afunilando. É verdade. E aí depois vem tudo isso, né? Aí eu penso, aí eu sinto, aí eu reparo. O que eu percebi desse bate-papo com dois grandes profissionais, né? Um pela neurociência, o outro pela astrologia, é que, tipo assim, se você não cumprir, primeiramente, se conhecer, não tem como, você passa pela vida, sabe, sem aprender quase nada. Não é verdade? O básico está ali, eu acho que é o primeiro passo. Para você entender outras coisas. Como a Ana está falando assim, eu estou imaginando assim, eu estou regando o meu terreno, né? Estou preparando a terra, estou adubando a terra, cuidando da terra, aí vou plantando as sementinhas. Então essa é a minha vida, eu tenho que olhar, eu como essa terra viva, né? Eu vou plantando as sementinhas que naturalmente as coisas vão acontecer. Se eu colocar na cabeça que eu quero alguma coisa e for atrás, pode ser que eu consiga?
Pode ser que eu consiga sim, se você se esforçar, depende do seu esforço. Sem considerar o que você está pensando, muitas vezes até atropelando pessoas, passando por cima de pessoas, pode ser que aconteça, pode. Mas tudo vai atrair alguma coisa lá no futuro. Pode ter certeza. Para toda ação tem reação. Tem uma reação. Para toda ação tem uma reação. Mas agora quando eu vou com esse sentimento assim, limpo, sabendo quem eu sou, até, eu vou até posso estar equivocado aqui, porque eu acredito que nessa vida a gente vai passar a vida inteira e não vai se descobrir realmente quem a gente é. Sim. Oh, meu Senhor, eu já estava aqui, né? Eu falei, olha, eu já vou ficar fazendo esse exercício. Mas é que a gente não descobre que, olha, pode ser, tudo é relativo. Eu entendo. Tudo é relativo. Mas é porque a gente muda também, né, Campelo? A gente aprende, a gente muda, a aprende. gente se transforma. Eu acho que tudo muda o tempo inteiro. Eu gosto até de frisar isso, aproveitando a presença de vocês, que estudam muito, né? Que as pessoas têm essa crença de que as pessoas não mudam, as coisas não mudam, não adianta. Não, eu penso de uma forma contrária. Eu acho que tudo muda o tempo inteiro. Sabe? Eu não sei o que vocês pensam sobre isso. Eu estou me segurando para falar uma coisa aqui para Ana, mas eu vou falar. Fala pra Porque Ana. é uma crença que eu tenho, eu não sei se é verdade ou não, porque... bem, vou perguntar. Me fala assim, que até os 35 anos quem rege é meu signo do Sol. E a partir dos 35 anos é o meu signo ascendente. Sim. Eu trouxe essa crença. Aí eu trouxe que até os 35 anos eu era Sagitário. E 35 anos para frente eu sou Aquariano. Como assim, Ana? Não, dizem isso, que até 30 Então. anos, depois você começa a agir muito mais como seu ascendente. Na verdade, a energia do ascendente, a gente já transita muito melhor, porque era onde o Sol estava ascendendo no momento em que eu nascia. Se eu nasci 8 da noite, em algum lugar o Sol estava nascendo nessa constelação. Tem mais facilidade, eu gosto de me mostrar assim. Então, a gente tem que aprender a transitar pelo ascendente, não é só depois dos 30 anos, mas a questão do Sol é que é um lugar que eu vou aprender. O Sol é muito a nossa essência, mas tem uma forte energia de aprendizado. Então, não tem essa, o Sol, eu preciso caminhar em direção a esse Sol, porque o Sol é o futuro, é a consciência, é a clareza, e o ascendente me ajuda a transitar. Então, é o tempo todo. E aí, Campelo, tem eu sentido tô pra me segurando você? aqui, Agora eu tenho uma curiosidade, gratuita. né? E chegou o momento de darmos uma paradinha, vamos tomar uma água, mas fiquem atentos que a gente volta rapidinho. Estamos de volta neste super programa. Está fantástica essa pauta. Campelo, a neurociência estuda muito o ser humano. O ser humano, exatamente. Como é você olhar para uma pessoa que estuda a energia que influencia esse ser? Não é verdade? É mais ou menos por aí, né, Ana? Ela acabou de falar, eu sou sagitariano, e o meu sol, o sol do Sagitário que você falou, é busca do conhecimento, né? Sim. Então, eu já pesquisei astrologia, fiz meu mapa astral, já estudei numerologia, já estudei espiritualidade, então eu busco esse conhecimento. Eu falo assim, quanto mais conhecimento eu tiver... Agrega? Para mim, tudo é complementar. Uhum. Eu chego até num ponto que uma vez eu fiz filosofia e para os filósofos não existe inconsciente. Uhum. É tudo consciente, né? E aí não existe para os filósofos? Não existe o inconsciente. É tudo consciente, né? Sim. Mas se você for conversar com eles vão explicar, ótimo, beleza. Aí eu estudei hipnose, que é totalmente no inconsciente. Né, totalmente no inconsciente. Ótimo, tá bom para você, tá bem para você, beleza. E eu trago para mim o que eu aproveito disso, o que isso vai fazer de bem para mim, o que isso vai me ajudar com aquilo que eu desejo, com o meu propósito. Eu uso da forma que me ajudar, de uma forma melhor. Agora, se você quer acreditar que se existe ou não existe, todos têm seus argumentos, todos seus fundamentos. Tá bom para você, tá ótimo, tudo bem, vida que segue. No começo eu achei que você ia ser contra a lei da atração. Sério? Porque ele é tão da ação, sabe? E assim, pela experiência que a gente tem junto, eu falei bem assim, nossa, Campelo vai falar, nossa, lei de atração não faz não pra ver. Não vem, pode pensar o quanto você quiser, se você não agir, não ter a ação junto,
Não existe lei da atração que dê jeito, não é verdade? A lei da atração, para mim, precisa da ação. Com toda Precisa certeza. da ação. O problema é que as pessoas param só no pensamento. É tipo assim, vai ter... Porque aprenderam no segredo. No filme, que tipo assim, é um filme para aprender sua atenção, existem outras coisas ali. Então olha, eu vou pensar que eu vou ter uma vaga da garagem lá. Chegando no supermercado, eu vou ter. Eu já fiz esse teste. E chegou lá e teve? Algumas vezes até tinha, sabe? Outras não. Eu falei, pode parar com esse negócio, né? Mas eu acredito sim. Eu acredito que o nosso propósito neste programa, inclusive, ensinar as pessoas que não basta só pensar, você precisa agir, você precisa estar com os dois, operando na mesma frequência, em conjunto. A sua ação e dentro de você também, né? Você pensa e age de acordo com o seu objetivo, né? Com o que você quer, depois de já entender quem você é. Olha, isso aí é difícil. São muitas coisas, entende? E assim, Ana e Elga, inclusive tem uma corrente, tem um estudo, inclusive tem aqui em Cuiabá um pessoal que defende a força do pensamento, que é isso que você está falando. Sim. Né? Aí eu vou pensar na Elga, eles ensinam isso, tá? Eles ensinam isso, vou pensar na Elga e trabalho o pensamento e a Elga liga para mim. Eu não sabia dessa. Então, fique Sério? sabendo, tem aqui em Cuiabá. A força do pensamento. A força do pensamento. Só a força do pensamento. Sim, só a força do pensamento. Então, Única e simplesmente. Exatamente. E tem a técnica que eles chamam método Silva e tem o Provida, né, Ana? Que tem aqui em é a Cuiabá. questão do pensamento. Eles trabalham bastante a questão Então, do pensamento. tem a ver a lei da atração ali também? Eles pregam a lei da atração? Se você pensar que o pensamento é energia e a lei da atração, ela está num campo vibracional de uma energia, tudo é válido. Né? Entendi. E o pensamento gera emoção. Eu sempre dou o exemplo que a força mercurial, né, que é o planeta Mercúrio que rege a nossa mente, eu posso estar numa praia deserta linda, maravilhosa. Se a minha mente vai para o submundo e já pensa numa catástrofe, não importa mais onde eu estou ali, já me deu um embrulho no estômago e eu já me senti. Então, quando eu penso nisso do pensamento, é isso. Como eu vou aprender que a mente é um instrumento da minha alma. E eu não sou escrava. Então, o quanto eu posso estar com pensamentos destrutivos, que não me fortalecem, que dia após dia só me enfraquecem. Lidar com essa mente aí é... Sabe que eu pensei aqui, diante de toda essa conversa, às vezes a forma como colocam a lei da atração é até um meio para que as pessoas também reprimam esse sentimento. As pessoas têm uma tendência a pensar no negativo. Sabe? É difícil você se controlar em determinadas situações, entendeu? Sempre positiva, você vai ficando assim. Quanto mais você treina, condiciona a sua mente, aprende, entende, mas existem pessoas que elas sempre são negativas, sabe? Elas nunca acreditam, um pouco falta de confiança, de autoconfiança também, eu acredito que isso também influencia muito, mas uma grande maioria de pessoas, elas, tipo assim... Como você falou, estou numa praia, vai acontecer uma catástrofe, sabe? Entende? Talvez a forma como colocam a lei da atração é para reprimir esse tipo de sentimento, entendeu? Nós temos aí o pessimista e o otimista, né? Nós temos... Qual ganha, Campelo? Você tem uma... Exatamente. Não, nenhum ganha. Nenhum dos dois tem mais ganha. otimista que pessimista ou vice-versa? Você tem alguma... Não tenho. Não tem algum dado? Esse dado para... Eu nunca pesquisei. Vou pesquisar. Eu fiquei curiosa agora. Porque a impressão que eu tenho é que as pessoas são mais pessimistas. Eu não tenho essa informação, mas isso que a Ana colocou, que ela falou da praia, vinha um pensamento, a gente tem uma tarefa que a gente pode fazer, um comportamento que a gente pode adotar, é o seguinte, o que eu estou escutando, o que eu estou vendo, o que eu estou assistindo, o que eu estou ouvindo, como é que eu estou me alimentando, né? Perfeito. Se eu começo a assistir filmes de terror... Eu não assisto mais por sua causa, sabia? Pois é, olha eu só. aprendi algo na minha vida que eu não assisto mais filme de terror porque você me ensinou. Isso vai alimentando inconscientemente. Eu às vezes assisti à noite. Olha você só. pode com uma coisa dessa? Só. Tipo, a minha mente ia ficar presa naquilo ali a noite inteira. Eu não tinha esse conhecimento, eu assistia.
Exato. E aí isso vai retroalimentando o pensamento. Que em determinado momento, quando eu sou lá na praia, que nem você falou, lá na praia, aí vem um pensamento ruim. Mas veio por quê? Porque talvez eu tenha assistido um filme, eu tenha assistido uma reportagem, e aquilo ali ficou guardado na emoção, ficou ressentido numa emoção ali, e que daqui a pouco aflora. Exato. Tudo é sua responsabilidade, né? Eu ia dizer isso agora. Eu decidi não ver mais filme de terror. É a decisão. Então, a energia masculina que a gente já falou sobre ela, que eu posso, né, em alguns momentos a gente enxerga ela como exacerbada, ela é maravilhosa, porque é a minha coragem, é a minha responsabilidade, é o meu poder de decidir e de agir. Falar, agora não, agora eu senti aqui no meu coração essa vontade e não é isso que eu quero para minha vida. Então, meu ouvido não é pinico. Eu preciso, não entendem? Essa decisão é o adulto que faz. Sim. É na maturidade, talvez o pessimismo, como você disse, é porque eu estou esperando que o outro resolva para mim. Eu estou esperando que o chefe, o diretor, o presidente, o marido, o pai... Sempre outro, né? Nunca você. Nunca. Então, a responsabilidade dessa atração toda é minha e de resolver também as questões aqui no dia a dia é minha. Quero viver 100 anos com uma vitalidade maravilhosa viajando. Então, acorda cedo não para ver. Vai lá fazer sua caminhada. Caminhada, entende? Alimentação, né? Ter bons hábitos. Então, o povo só quer, mas não faz. É tudo que a gente está falando aqui, né? Eu tenho uma infantilidade envolvida nisso. Perfeito, Ana. Né? É uma infantilidade. Né? Infelizmente... espero que todo mundo cresça, não é verdade? E com esses momentos maravilhosos aqui, que eu tenho o prazer de poder proporcionar para os nossos telespectadores, receber você, Ana, sempre, cada passagem sua aqui pelo programa ELG, você é fantástica. E eu te agradeço muito por hoje também, viu? Eu que agradeço, Elga. Foi ótimo, como sempre. Obrigada pela companhia. Ai, Carlos Cantelo, meu super parceiro. É tão bom ver você nessa situação aqui, conversando também com uma opinião, né? Eu falei, nossa, um neurocientista com uma astróloga. Vamos ver o que isso vai... Olha, fluiu maravilhosamente bem, né? Eu acho que o conhecimento se complementou aí, né, em relação à lei da atração. Sempre é um prazer ter você aqui também. Satisfação. Obrigado pela consulta gratuita aqui. Satisfação toda minha. Muito obrigada e até a próxima. Até. E o ELG Você de hoje fica por aqui, mas amanhã nós estamos de volta, sempre às 21h30. Perdeu algo? Quer entrar em contato com a gente? Atenção à oportunidade. Pegue seu celular agora e aponte a sua câmera ao QR Code que está aí na sua tela. Faça o teste. Vá direto ao nosso Instagram, deixe a sua mensagem ou para o nosso canal no YouTube que tem um conteúdo fantástico lá te esperando. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.